Vou fazer aqui uma antecipação do tema do Pepe Mujica, né, com a morte de uma referência da esquerda nas Américas. Ontem o presidente Lula acabou se manifestando, né, sobre essa morte, dizendo que vai até o Uruguai participar do velório, né, de um colega dele. Queria que você falasse um pouquinho sobre a representação dele, né, de um político que conseguiu manter o Uruguai até um pouco distante dessa polarização toda que a gente vê agora na política. Pois é, Carolina, Heisen, ouvintes, vocês sabem que o Pepe Mujica é, assim, o meu sonho de consumo do político ideal, né? Por quê? Porque o Mujica, ele começa a vida lá atrás, lá no início, até em partidos conservadores. Depois ele faz uma guinada, ele vira guerrilheiro, né, pegou em armas ali contra a ditadura no Uruguai, etc. E ele fica 13 anos presos ininterruptamente, mas além disso ele teve outras prisões, no total dá 14 anos preso. E ele teve momentos de tortura inimagináveis, né? Durante muito tempo, por exemplo, ele ficou preso numa cova dentro da terra muito tempo, e ele em entrevistas disse que pensava que ia enlouquecer, que ele em alguns momentos tinha que conversar com as formigas, né? Ali sozinho numa cova dentro da terra. Né, ditaduras sanguinárias como a gente teve aqui no Cone Sul, né, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, no Chile, são assim, né, são desumanas, né, os ditadores e os seus prepostos, eles perdem o senso da humanidade. E o Mujica, portanto, passou boa parte da sua vida preso, sendo torturado, enfim. E ele sai da prisão, imagina, ele poderia estar com a alma alquebrada, né? Assim, com o espírito alquebrado, cheio de rancores, de mágoas e ódios, e não. Ele sai o oposto, ele sai disposto ao diálogo, disposto à compreensão, disposto à justiça, sim, mas sem vingança, e ele foi um personagem fundamental, tanto que o Uruguai é um exemplo de democracia, que tem inclusive, né, ali aquela alternância, a hora vai mais à esquerda, a hora vem mais para a direita, mas a direita e a esquerda conversam, negociam, acertam melhorias do interesse nacional. É uma política civilizada. E também tem o exemplo pessoal do Mujica, que mostra que é possível você fazer política, de você ser eleito, de você ter mandato, e você não querer tirar partido, ostentar, né? Virar rico, beber os melhores vinhos, ter os melhores aviões, né? Não. O Mujica, um dos símbolos dele era o Fusquinha azul. Ele andava para lá e para cá, dirigindo o próprio Fusquinha. Ele manteve sempre o seu tipo de vestimenta, no poder ou fora dele, e ele morou sempre no sítio dele e da mulher. Portanto, ele é um exemplo de um político correto, honesto, simples, dedicado às boas causas, que soube negociar, que não era um radical hora nenhuma, nem com a esquerda, nem com o centro, nem com a direita, e ele só tinha visto uma coisa: a melhoria dos países, do mundo, da inclusão, da defesa dos mais desvalidos, dos mais pobres. Sinceramente, eu fico pensando que nenhum personagem, por exemplo, do Garcia Marques ou de qualquer um dos nossos grandes autores, né, um Jorge Amado, poderia se igualar ao Pepe Mujica.
um grande personagem, uma grande referência, uma grande lição de vida e de política bem feita. Muito bem. Eliane, retomamos o contato aqui com o Felipe Frazão, direto de Pequim, para fazer um balanço dessa viagem do presidente Lula. O presidente que também falou na coletiva antes de embarcar de volta ao Brasil sobre o Pepe Mujica, hein? Né, Frazão? Bom dia. Bom dia para vocês aí no estúdio. Bom dia, Eliane. Brasília, São Paulo, bom dia, Brasil. Sim. Para explicar para o nosso ouvinte, o delay é um atraso, né? A gente fala que demora um pouquinho para chegar lá para o Frazão, para ele ouvir a pergunta, mas queria que você falasse, a gente vai falar desse balanço da viagem, mas o presidente Lula falou também sobre o Pepe Mujica. Exatamente. O presidente fez uma manifestação, aliás, foi a primeira coisa que ele falou no dia, né? Da tristeza dele, da relação que eles tiveram. Uma coisa que ele chamou bastante atenção, que ele disse que teve certeza que a última vez que eles se encontraram seria a última vez, porque o Mujica disse para ele que estava indo embora, e que ele nunca escondeu a doença. Aliás, isso é muito comum mesmo, né? Tem muita gente que lida com a doença de uma doença de um estágio terminal de uma forma distinta, né? E o Mujica, ele nunca escondeu, aliás, o contrário, né? Ele comunicava o que estava acontecendo, e que por isso o Lula está chegando agora, se já não chegou, em Moscou, vai fazer uma parada lá que é importante também a gente ficar de olho, porque tem uma articulação referente à guerra na Ucrânia em andamento para uma possível negociação de paz a partir de amanhã na Turquia. O Lula está tentando fazer uma mediação, mas que em seguida ele volta imediatamente para o Brasil, nem sai do aeroporto em Moscou. E chegando em Brasília, o que ele vai fazer é já imediatamente organizar uma ida até Montevidéu para participar do funeral do Mujica, que foi amigo dele. E Lula disse que foi mais do que um amigo dele, que é uma referência, não só para a esquerda, mas como para todo o campo democrático. Mas que por isso, e por tudo que ele significou, da forma que ele viveu, da forma muito simples, né, sem ostentação, que ele merece, né, merece essa última homenagem à despedida. Bom, Frazão, então traz para a gente também um panorama então desse balanço, né, da passagem do presidente Lula por Pequim, e esse ruído na comunicação também envolvendo uma fala, né, da primeira-dama Janja numa conversa privada com o presidente Xi Jinping. Pensei que você estava falando do nosso ruído na comunicação aqui, cara. São vários ruídos, vários. O nosso tem uma razão, viu? Até para explicar para o nosso ouvinte que não está familiarizado, aqui na China a internet não é livre, não tem essa total liberdade. Isso tem a ver com o assunto que a gente vai falar. Aqui os sistemas que são dominantes no mundo todo não funcionam, são banidos. E as ferramentas que a gente geralmente usa para se comunicar aqui, né, fazer as entradas, estão baseadas em ferramentas ocidentais, da Meta, do Google. Então aqui a gente tem que usar uma conexão, é como uma rede VPN, né, que ele cria uma rede privada, como se nós estivéssemos nos conectando de outro país para poder ter um acesso muito precário. Tem todo esse problema e aí causa uma lentidão, causa atrasos. A internet não funciona para quem quer usar sistemas ocidentais aqui, não tem essa facilidade. Mas dito isso, o Lula conversou aqui com a gente hoje de manhã sobre um episódio que deixou ele bem incomodado, que foi o vazamento de uma informação do jantar de ontem à noite na residência oficial da China, aqui na Cidade Proibida, que é também um local super controlado, super vigiado. Tinha um policial a cada 30 metros, controlando tudo super cheio de grades e câmeras de vigilância, e você não é qualquer pessoa que entra lá, você tem que marcar, fazer um agendamento, revista, passa por raio-x, complexo, muito controlado por causa, desde aquela imagem, né, icônica imagem do tanque e de um manifestante enfrentando o tanque na China nos anos 80, que aqui não é veiculada aquela imagem ali. Desde então, daqueles protestos, houve uma série de outros protestos na região, e tudo muito cercado hoje em dia, né, para que não ocorra.
todo o controle do sistema chinês, do regime chinês. Lula estava nessa reunião com Xi Jinping, poucos ministros, as primeiras damas dos dois lados. Então ele pede a palavra. Segundo ele pediu a palavra para falar sobre a extrema-direita nas redes sociais, que precisavam regular, né, as redes sociais. Ele fala do TikTok. Segundo, já também fala do TikTok, para falar sobre algo que não ficou muito claro, mas algum tipo de situação, talvez de exposição de crianças e mulheres. A gente não tem um inteiro... a fotografia, nem o filme inteiro desse jantar, que seria muito interessante, mas segundo o Lula era tudo muito privado, muito confidencial. A Constituição brasileira vazou isso, e vazou essa informação dizendo que a Janja, com as palavras dela, que tinha partido da Janja esse questionamento ao TikTok, e que então eles tinham causado um mal-estar, um constrangimento na mesa de jantar, porque é como se ela estivesse questionando uma rede digital, uma plataforma que é uma das maiores do mundo, chinesa, de origem chinesa. E o Xi Jinping disse que se tivesse algum problema, o Brasil tinha autonomia, né, para bani-la do país, ou para regulamentar, ou para fazer esse questionamento. E o governo brasileiro. O Lula disse que foi ele que fez esse questionamento, né, assumiu, protegeu a primeira-dama, disse que na verdade foi ele e que ela pediu a palavra porque ela não é cidadã de segunda classe, entende melhor do que ele de rede social, mas fato é que houve um mal-estar e grande. O Lula estava irritado com o vazamento, que não se sabe quem foi, mas dá para olhar na fotografia lá, o pessoal está até fazendo bolão de apostas aqui, porque tinha 2 parlamentares, o Elmar Nascimento, representante da Câmara, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado do Congresso Nacional, e alguns ministros do governo Lula, né? Então, o Lula fez essa manifestação e mais, né? E outra coisa que não ficou bem explicada, ele disse que pediu para o Xi Jinping mandar algum especialista da confiança dele, alguma pessoa com muito domínio sobre regulação de redes sociais, para o Brasil, para falar sobre isso, porque isso precisa ser discutido. Agora, aonde ele quer chegar, né? Porque aqui na China é um controle total, não há liberdade alguma. A rede social, como eu estava comentando com vocês, aqui não funciona, só funciona com um grande monitoramento, com acesso a vários dados por parte do governo. Então, quer dizer, a China, para um país democrático, não é exemplo nenhum de regulação de rede social, né? É bem estranho esse pedido, mas segundo o Lula ele vai mandar uma pessoa, vamos ficar de olho para ver se essa visita, essa viagem vai ocorrer mesmo. E que especialista é esse, né? Que pessoa de confiança do Xi Jinping é essa que vai dar exemplo para o Brasil fazendo regulação de redes? Muito bem, esse é o Felipe Frazão conversando conosco direto de Pequim, ele que já retorna aqui ao Brasil. Amanhã também está de volta aqui na coluna, no seu horário das 8h30 da quinta-feira, conosco aqui no Jornal Dourado. Frazão, obrigada por hoje, parabéns pela cobertura aí, viu? Até amanhã. Obrigado, Carol, um abraço para vocês, um excelente dia para todos. Obrigado, Eliane e Raíssa. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Seguimos com o Jornal Dourado, análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Só trazer uma informação de que neste momento a Polícia Federal faz uma nova operação, uma nova fase da operação sem desconto, aquela sobre as fraudes no INSS. São 2 mandados de busca e apreensão em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e o alvo é um operador financeiro que seria ligado a uma das associações investigadas por esses descontos. Ao longo do dia aí mais detalhes. Eliane, você queria comentar também esse episódio lá do jantar envolvendo a primeira-dama Janja, com o pedido dela Xi Jinping sobre o TikTok. Pois é, esse foi um furo de reportagem da Andréa Sadi na Globo News, e é importantíssimo, gente, importantíssimo, porque joga luzes em 3 questões que são importantíssimas, né? Por quê? Primeiro, essa viagem do Lula à China teve efeitos, ou pelo menos promessas muito, muito significativas para o Brasil e para a própria América Latina e Caribe.
né? A China anunciou 26 bilhões de investimentos no Brasil, o Brasil que está carecendo de investimentos, e também anunciou mais de 50 bilhões de reais de investimentos para a América Latina e Caribe, né? A gente sabe que o objetivo do Lula formal para a ida a Pequim foi exatamente esse encontro da CELAC, que é a Comunidade da América Latina e Caribe, com a China. E os resultados ou promessas foram muito contundentes. Mas ninguém mais fala disso. Por quê? Porque agora todo mundo só fala da Janja, né? Quanto custam as viagens da Janja? O que a Janja fala? É aquela história. Eu sou feminista de bisavó, avó, mãe, né? E até de neta. Minha netinha Rita, de 9 anos, é uma feminista, sim, né? Já nasceu feminista, mas poder de fala. O que é poder de fala? Poder de fala não significa que eu, por ser mulher, posso falar o que eu bem entendo em qualquer hora e em qualquer lugar, né? Ninguém, nem mulher, nem velho, nem jovem, nem gordo, nem magro, nem branco, nem preto, nem indígena pode fazer o que quer ou falar o que quer na hora que bem entende, no lugar que bem entende. Você tem uma visita de Estado num jantar entre presidentes, né, é uma questão de Estado, e quem foi eleito foi o presidente Lula. Então, jogar o TikTok na história não foi conveniente. Você deixa de conversar sobre todas as vantagens para o Brasil, para o nosso continente, nessa viagem do Lula, e passa a falar se a Janja podia ou não falar, se ela tinha o direito ou não a falar. Ou seja, é igual criança. A criança, eu eduquei minhas filhas com muita liberdade, muita. Eu fui uma mãe sempre muito liberal. Mas não pode chutar a canela da empregada, não pode se atirar do 13º andar, não pode puxar o cabelo da coleguinha e não pode fazer o que bem entende, né? O direito dela vai até onde vai o direito do outro, né? E você representa o que você tem representatividade para representar, né? E agora também tem uma terceira questão, porque o TikTok é um exemplo, né, da ditadura chinesa. A gente fala muito da importância da China para o Brasil, sim, é o nosso maior parceiro comercial, nós somos superavitários em relação à China, é excelente trazer investimentos da China ou de qualquer lugar do mundo para o Brasil. Agora, a gente tem que sempre botar aquela vírgulazinha e aquela ressalva, portanto, de que a China não é uma democracia, né? O nosso Frazão estava falando dos meios de comunicação controlados, a vida das pessoas controladas, o movimento de cada cidadã e cada cidadão controlado. Portanto, é ótimo fazer comércio com a China, mas uma aliança, uma parceria por hegemonia da China politicamente no mundo é muito mais complicado e tem que exigir uma reflexão e um debate muito mais delicado. Como o Frazão disse, ok, o Lula acertou com Xi Jinping para vir um especialista chinês para discutir regulamentação das redes sociais aqui no Brasil. Mas espera aí, o que a China entende de regulamentação de rede social? A China impõe. A China não negocia. Então, essa questão, nessa viagem à China, vamos sim olhar tudo que pode vir de bom para o Brasil, mas também dar um chega para lá em tudo que não será bom, nem para o Brasil, nem para o mundo.